Olá pessoal, eu sou o Richard, aqui do canal Jesus é o Senhor, e hoje estou com vocês para mais uma devocional que fala sobre orar pelas autoridades. Você tem orado pelas suas autoridades? Vamos ler o texto que está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se a gente fizer uma leitura mais detalhada, a gente vai ver aqui que Paulo usou uma prioridade. Ele começou dizendo, antes de tudo. Então, antes de fazer qualquer coisa, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Então, ele indica uma prioridade para essa ação, que é uma ação diversa. Não é você apenas orar, mas você deve suplicar, você deve interceder e deve ter uma atitude de ação de graça. O que é isso? Súplica é quando você pede insistentemente, assim como aquela viúva da parábola de Lucas 18, parábola do juiz Inico, ela pedia todos os dias por uma causa dela. Assim a gente deve pedir também, ter fé e pedir insistentemente. Isso é suplicar. Orar é um diálogo, é uma conversa entre você e Deus. Interceder é quando você se coloca na posição de outro, você intercede em favor de outra pessoa. Isso é interceder. E ações de graças é quando você tem uma atitude de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Então, antes de tudo, é recomendável que a gente tenha essas 4 atitudes: súplica, oração, intercessão e ação de graças. Isso por quem? Ele é específico para os reis e por todos os que exercem autoridade. Para toda liderança, a gente tem que, antes de tudo, suplicar, orar, interceder e ter uma atitude de agradecimento. E qual o resultado disso? O resultado é que, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a primeira etapa da salvação. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é justificada pelo sangue de Cristo. E Deus não deseja que você somente creia nele e acabou, mas Ele quer que você continue, num processo de santificação, que é o chegar ao pleno conhecimento da verdade, que a partir do momento que você acredita em Jesus, você parte para a segunda etapa, que é a de santificação, para que você não viva mais da maneira que você vivia antes de conhecê-lo, mas para que você seja um cristão maduro e viva baseado nos princípios de Cristo. Então, Paulo, quando escreveu essa carta para Timóteo, na época, o imperador Nero que estava governando, que estava no poder. E quem era Nero? Nero era conhecido como o perseguidor dos cristãos. Queimou boa parte de Roma para construir seu novo palácio e colocou a culpa nos cristãos. Queimou vivo muitos cristãos, usando-os como tochas humanas durante as corridas circenses. Capturou e jogou muitos cristãos para serem devorados por animais selvagens. Então, olha o contexto em que Paulo manda Timóteo e a igreja orar pelos líderes. Em um contexto onde os líderes capturavam, matavam essas pessoas, colocavam fogo nelas vivas. Esse é o contexto que Paulo está mandando a igreja orar pelos líderes. É algo muito difícil, porque a gente, quando vê que tem um adversário, vê que tem um inimigo e aquele inimigo quer a sua vida, é difícil você orar por essa pessoa. Mas esse é a recomendação de Paulo para os cristãos da época e que serve para nós hoje. E eu vejo que muitas pessoas reclamam dos líderes, sejam eles líderes espirituais da igreja, seja profissionais, seja no cunho social. As pessoas não entendem que
o cargo de liderança é um cargo difícil. Normalmente, o cargo de liderança, as pessoas tomam decisões difíceis e que nem sempre agradam a todos. E nem todos vão estar felizes com as suas decisões. Sempre vai ter alguém que vai reclamar de tudo. Então, é legal você se colocar no lugar da pessoa antes de criticar, antes de sair no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, blasfemando, comentando mal. Essa não é a postura adequada para um cristão maduro. A postura adequada para um cristão maduro que é realmente um cristão é que você suplique, para que você ore, para que você interceda e que você agradeça a Deus por essa autoridade. E por que fazer isso? Porque talvez uma pessoa dessa não seja cristã. Então você tem que orar para que os líderes venham a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós sabemos que muitas pessoas que estão na liderança, principalmente na política, não são cristãs, não conhecem a Jesus e, consequentemente, os princípios e decisões são totalmente baseados fora da Bíblia. E isso não faz bem para nós cristãos nem para toda a sociedade. Ore para que os líderes tenham discernimento e sabedoria dados por Deus. Como eu falei, essas pessoas tomam decisões difíceis e que resultam na vida de muitas e muitas pessoas. Então, se essas pessoas se converterem dos seus maus caminhos, se converterem dessa vida corrupta e terem sua vida voltada para Cristo, consequentemente elas vão ter uma sabedoria dada por Deus e vão tomar decisões melhores para toda a sociedade e para o bem comum. Ore para que os líderes tenham audácia e coragem para permanecerem na verdade de Deus. A gente sabe que, por exemplo, na política, muitas decisões não são baseadas no que realmente deve acontecer, no bem comum, mas há uma pressão, há muita coisa em jogo. E a gente sabe que a pressão é grande e por isso a gente tem que orar para que essas pessoas fiquem firmes na rocha, firmes em Deus, que mantenham seus princípios e valores inabaláveis na palavra de Deus, para que não tomem decisões baseadas em qualquer outra coisa que não seja da vontade de Deus. Então, ore por esses motivos. Ore para que os líderes sejam convencidos do pecado e busquem o perdão de Deus. Nós sabemos que boa parte da liderança é corrupta. Boa parte da liderança toma decisões para o bem próprio, para ganhar dinheiro e não para o bem comum, não pelo que ela realmente deve fazer. Então, ore para que essas pessoas se arrependam desse caminho corrupto e voltem o seu coração para Deus e façam o trabalho que deve ser feito corretamente. Se a gente olhar lá para Romanos 13, de 1 a 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, meus irmãos, todos nós devemos sujeitar às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade é imposta por Deus, é colocada por Deus. Lembra lá de Davi e Saul? Saul não era uma autoridade que estava cumprindo com um dever como devia cumprir. Não estava fazendo jus ao seu cargo. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, de se vingar de Saul, mas ele não o fez. Ele disse assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele sabia que a autoridade imposta ali, que Saul, que era a autoridade da época, foi colocado por Deus e ele não poderia fazer mal algum, ele devia se sujeitar e devia respeitar essa autoridade. E foi isso que ele fez, mesmo não concordando com as atitudes dele, mesmo fugindo para salvar sua vida, mas ele respeitou Saul. E assim deve ser nós também nos dias de hoje. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu.
e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, antes de entrar no Facebook, antes de entrar no Instagram e no WhatsApp para falar mal das autoridades, para compartilhar essas coisas que estão sendo compartilhadas, seja um cristão maduro, seja diferente, ore, interceda, suplique para que Deus venha converter todas essas autoridades, para que Deus venha converter eles desse coração corrupto, para que venham tomar decisões corretas, decisões para o bem comum. E esse é o devocional de hoje. Seja diferente e não coloque a sua confiança em homens. Todos esses homens, todos esses líderes, sejam homens, sejam mulheres, eles vão errar. Eles são homens como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, e vão cair um momento ou outro. Eles não vão te agradar, nem agradar a todos. Então, não deposite sua confiança em homens, mas coloque sua confiança somente em Deus, pois Ele nunca vai te decepcionar. Ele é o único que não vai te decepcionar. Ore a Ele, suplique a Ele, antes de tudo, seja diferente e não critique, mas seja um cristão sábio, seja um cristão maduro, se coloque no lugar dos outros e ore para que a gente passe por esses momentos difíceis e consiga chegar em um nível de piedade, de paz, que é agradável ao Senhor, ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Pode deixar seu comentário, pode deixar seu dislike também se não fez sentido para você. E até a próxima, que Deus te abençoe.